Alô? Bom dia a todos. Hoje essa missa será celebrada em intenção dos falecidos Juraci Serra Mota, Ita Moraes Mendes, Ramé Saad, Eliana Saad, Uber Moura Viana, 1 ano de falecimento, Daniel Campbell de Andrade, Julieta Rodrigues da Silva Campbell, Dante Rebelo, Jorge Schneider, falecidos da família Selene e Tomás Rocha, Sônia Mansur, Luiz Alonso, Marlene Cosmin Mendes, falecidos da família Capone e De Carli, Miraci Capone Araújo, Romeu Casanova, Natalina De Carli Taronde e Rafael da Mata.
em ação de graças para o aniversário de Pedro Dornelles Mendonça, o aniversário de Mila Mendonça, aos anjos da guarda de Nicole Perdomo Motovani, anjos da guarda de Alice Perdomo Expósito, anjos da guarda de Brian Antoni, pela saúde de Elizabeth Lima e Silva, a São Lucas por Roberto Zani, ao anjo da guarda de Mônica Alvarez, a Nossa Senhora por Adélia e Família, a Nossa Senhora por César e Família, a Nossa Senhora por Marcelo e Ana. 19º domingo do tempo comum. A fé no Deus unitrino que professamos nos impele a estarmos todos os domingos celebrando em comunidade o mistério pascual de Cristo. Neste mistério, somos paulatinamente instruídos e alimentados pelo próprio Senhor, que nos mostra, com seus ensinamentos, o que faz parte ou não da vida divina. Atentos ao Senhor, que está no meio de nós, celebremos. Essa missa será celebrada pelo Padre Ionaldo. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Não se cansa de caminhar. Seria dissolvida a mágoa mais cruel. Bem-vindos à Santa Missa, bem-vindos à Casa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. Façamos um breve exame de consciência. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade.
pecadores humilhados. Isso é um cerimoniário? O negócio já passa com alguém, não? Você fica ali com uma coisa ou outra. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A força do Espírito Santo nos alcança o Evangelho para reconhecermos o Senhor e separarmos o que é exclusivamente dele. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel,
Chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Ó família das nações, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor, Deus, um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira, estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre que em nossas orações, diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Astros no mundo, vós resplandeçais. Mensagem de vida ao mundo, anunciando da vida a palavra, com fé proclameis. Quais astros luzentes no mundo brilheis.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Bem, meus caros irmãos, celebramos o 29º domingo do tempo comum. E é interessante hoje a gente poder perceber o contexto histórico das leituras. A Bíblia, ela não foi escrita só de uma vez. Ela teve todo um processo que realmente foram quase 10.000 anos antes de Cristo, até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo. 10.000 anos antes, os Salmos, os livros da lei, e depois de Cristo ali, os livros Apocalipse, Carta aos Hebreus, e por aí vai. Ou seja, a gente vai perceber que esses livros também percorreram um contexto histórico. E vejamos um pouquinho da história para a gente chegar até Jesus, que diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por volta do ano 1000 antes de Cristo, mais ou menos, o Israel foi unificada, principalmente ali nos reis Saul e principalmente Davi e depois Salomão. As tribos eram irmãs, mas não existia ali um estado, uma unificação. E Davi conseguiu fazer essa unificação geral, os reinos do norte, os reinos do sul, as 12 tribos de Israel. Após Davi, quem foi o rei? Foi o rei Salomão, por volta do ano 980 a.C. Encontramos tudo isso na Bíblia, tá? Livro dos Reis, Crônicas. E aí, quando Salomão faleceu, quem assumiu o reinado foi o seu filho Roboão. Só que existia já uma insatisfação do lado norte. E quando Roboão assumiu o reinado, eles foram até Roboão pedindo um alívio nas taxas e nos encargos que eram altos. E aí Roboão não ouviu os conselheiros do seu pai Salomão e ouviu um conselho diferenciado e taxou mais ainda. E aí houve a ruptura, mais ou menos no ano 870 a.C. E aí dividiram 2 reinos. O reino do norte ficou com e o reino do sul. Roboão um rei, Jeroboão o outro rei. E aí o que é que diz a Sagrada Escritura? Um reino dividido em si mesmo, ele se destrói. E foi assim que infelizmente aconteceu. As 12 tribos dividiram-se, 10 para um lado, 2 para o outro. Com Roboão ficou somente a região da Judéia e a tribo de Benjamim. E ficaram 2 países pequenos. Logo,
com a divisão também houve o enfraquecimento das fronteiras. E aí, por volta do ano 700 e pouco, caiu o primeiro rei, o reinado do norte. Caíram ali para os babilônicos. Em 870, o reino do sul também caiu. E aí também os babilônios assumiram toda aquela região ali, né? E foram deportados para a Babilônia e tiveram o seu templo ali destruído, aquela obra-prima feita por Salomão. Porém, penso eu, como diz São Paulo na segunda leitura, o Espírito de Deus vai suscitando. O Espírito de Deus, ele age quando quer e como quer, né? E fala hoje de um rei que permitiu que os israelitas voltassem a Jerusalém e até reconstruíssem um templo. Sim, pois a Babilônia caiu para a Síria, e aí o rei Ciro, depois o rei Dario, eles permitiram o retorno daqueles homens que estavam no exílio, inclusive até ajudando financeiramente para a reconstrução do templo. Nós encontramos isso em quais livros da Bíblia? Esdras e Neemias. E fala hoje desse rei que permitiu a volta do povo à sua terra natal, e mais belo ainda, permitiu novamente uma abertura de culto do seu povo, pois eles não podiam celebrar mais uma abertura de culto. Por isso surgiram até os profetas ali que falavam no meio do exílio, mantendo as tradições. Israel só voltou a ser Estado, meus caros irmãos, bem próximo, 50 anos e poucos anos atrás, com a Segunda Guerra Mundial, né? Então vejam, a perseverança de um povo em Deus faz com que uma tradição, uma história e toda uma dimensão religiosa permaneçam. Daí pensou a gente buscar sempre ter uma fé fundamentada. E se a gente realmente tem uma fé fundamentada, a gente precisa conhecer um pouquinho mais da nossa história. O padre Zé Roberto falava muito bem, que eu gostava quando ele falava isso. Nós temos a certeza na frente e a história na mão. A certeza do Cristo ressuscitado e tanto tempo de história, né? Quem fundou a Igreja Católica? Jesus Cristo. Quando chamou um grupo de 12, formando uma comunidade, e principalmente quando ali celebrou a Eucaristia, e após a sua ascensão, a descida do Espírito Santo, tornando a realidade o sonho de Deus aqui na terra. E assim, por volta do ano 570, caíram os dois reinos, e ficaram no exílio, lá por volta do 400, que retornaram e reconstruíram o templo. Porém, em 333, existiu um grande rei famoso, chamado Alexandre o Magno, já ouviram falar, né? Rei da Macedônia, da Grécia, que invadiram ali aqueles povos do Oriente e acoplaram para eles o reino. É tanto que em 333, o grande reino ali da Macedônia e da Grécia, tendo como rei Alexandre Magno. Mas por volta do ano 70, mais ou menos, os romanos dominaram os macedônios, e aí também acoplaram aqueles reinos do Oriente ao Império Romano, e dentro desse reino, Jerusalém, Israel. E aí tinha um governador, na qual esse governador era o responsável político, na época de Jesus, Pôncio Pilatos e Herodes, que era do outro lado também, do outro partido, nós encontramos na Sagrada Escritura. Então vejamos, quase 700 anos de dominação, mas a fé fundamentada. Eu acho que eu já contei aqui outro dia para vocês, mas me veio também esse exemplo agora e vou repetir, se eu já contei, né? Me encantou muito esse exemplo, por isso que eu gosto de repeti-lo. Uma vez eu estava na televisão escutando o noticiário, ou vendo o noticiário, e aí passou umas chuvas que aconteceram no Nordeste, e tinha uma senhora ali que tinha perdido o seu barraco. A chuva veio e levou todo o seu barraco. E aí o repórter começou a entrevistá-la, dizendo: você mora aqui, assim, olha, não tem onde morar, mora aqui. E ela falava muito o nome de Deus, mas graças a Deus ainda tem esse espaço para morar. O repórter ficou instigado, que ela só falando o nome de Deus. Aí o repórter perguntou para ela: você fala tanto o nome de Deus, a chuva veio, levou o seu barraco, e você ainda fala o nome de Deus, você não fica chateada com Deus? Ela sorriu com aquele sorriso
com poucos dentes na boca e disse: ah, moço, a chuva levou o meu barraco, mas não levou a minha fé. Sim, não levar a fé é quando nós temos uma fé fundamentada, quando somos realmente raízes naquilo que nós acreditamos. O que é que diz Jesus sobre isso? Construir a casa sobre a rocha firme, né? E assim, Jerusalém é dominada pelos romanos, e o povo que era dominado tinha que pagar as taxas, os impostos, e Israel pagava o imposto. Mais uma vez nós encontramos o imposto que Israel paga, né? Tanto na passagem de hoje, como naquela de Pedro. Devemos pagar o imposto. Pedro vai lá, pesca, e tinha uma moeda, e pagou o imposto, né? E primeiramente, esses fariseus, que eram um partido, que era um grupo religioso muito forte e influente na época de Jesus, encontramos também várias vezes falando sobre os fariseus na Bíblia. Eles primeiramente elogiaram Jesus, né? Ó mestre! E para ser mestre, tinha que frequentar a escola dos rabinos, e não temos nenhum indício que Jesus frequentou essa escola de rabino, né? Mas chamaram de mestre, e elogiaram, dizendo assim, muito bonito, né, o elogio: olha, você que não vê a aparência. Eu tenho uma amiga que diz assim, né? O elogio, a gente não pode nem se defender do elogio, né? Então, elogiaram ali Jesus, e depois quiseram colocar Jesus à prova, e perguntaram para ele: devemos pagar o imposto? Vejam só que situação. Se Jesus falasse, não deve pagar o imposto, iam dizer o quê? Está contra Roma, é um anarquista, e por aí vai, iam prendê-lo, iam realmente tramar contra Jesus. Se dissesse, não, vamos pagar o imposto sim, está contra a gente, né? Tem um partido lá dos zelotas que não gostavam de pagar os impostos, inclusive houve algumas insurgências sobre isso. E Jesus, com a sabedoria divina, e com certeza ensinando a todos nós, pega a moeda e nela vê uma inscrição e diz: que é essa inscrição que está na moeda? É de César. Então, se está escrito César e tem a foto de César, então é de César. Mas não esqueçamos de dar a Deus o que é de Deus. Penso que esta é a grande reflexão de hoje. Deixemos o Espírito Santo agir na nossa vida? Será que às vezes a gente fica chateado com um e outro por causa de partido político ou de ideologia? Ora, o nosso grande partido político é Jesus Cristo, que prega a paz, que prega o amor, que diz para dar a outra face, que fala sobre a caridade e que diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Vejam que coisa fantástica. Com certeza, quando Jesus ali sintetiza toda a lei com amor a Deus e amor ao próximo, ele diz: vamos dar a César o que é de César e vamos dar a Deus o que é de Deus. Pois se a gente ama o próximo, a gente compartilha bem em comunidade, a gente tem caridade com o outro, a gente vê o outro. Uma vez eu estava na determinada paróquia e falava sobre ajuda social, e eu achei muito bonito. Uma senhora bem pobre me falou: padre, eu não tenho como ajudar materialmente, padre, mas eu posso fazer uma coisa, padre: todo dia eu vou dobrar o joelho e rezar meia hora para os necessitados. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Na época que houve também muitas chuvas na igreja de São Bartolomeu, e lá a quadra acolheu muitos desabrigados, ficaram lá cerca de 3, 4, 5, 6 meses, e as equipes se revezavam para fazer a comida e realmente dar condição para acolher aquele povo. E um dia chegou um senhor de gravata, era um executivo, e disse: como eu posso ajudar? Era um paroquiano. E aí falamos assim para ele: olha, de imediato não sabemos, o padre falou, de imediato não sabemos como pode ser, mas você olha aqui o que você pode ajudar e depois você nos fala. E aí tudo bem. No outro dia, aquele senhor chegou também novamente de terno e gravata, mas já com a sacola, e disse: padre, para outro padre, né? Padre Wilson, olha, eu sei como eu posso ajudar aqui na comunidade. E aí
ele pediu uma sala para trocar de roupa, botou uma roupa diferenciada e foi lavar os banheiros. Voltou, tomou um banho, colocou novamente o terno e gravata, foi para o seu trabalho. E disse: padre, eu percebi aqui que as equipes estavam todas formadas, mas faltava alguém para limpar os banheiros. E ele passou mais de mês fazendo esse ritual de ajuda ao próximo. E ele, quando ia para casa, para o seu trabalho, antes passava na igreja e fazia as suas orações. Pensamos então que o Espírito Santo nos ajude, nos dê a força suficiente para que a gente sempre saiba dar a Deus o que é de Deus e continue amando o próximo como amamos a nós mesmos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Tendo escutado o Senhor nesta liturgia, apresentemos os nossos pedidos para que vivamos com perseverança sua proposta de amor e salvação. Para que a Igreja com o Papa, os bispos e todo o clero permaneçam firmes e empenhados na proclamação e na vivência do Evangelho, rezemos. Fortalecei-nos, Senhor, na fé, esperança e caridade. Para que os governantes criem condições justas e leais de paz, humanidade e sociabilidade integrada e inclusiva, rezemos. Fortalecei-nos, Senhor, na fé. Para que todos sejam conduzidos pelo Espírito Santo no discernimento de todas as coisas e dissipem a maldade e a hipocrisia, rezemos. Para que os missionários do mundo inteiro sejam incansáveis no anúncio do Evangelho da vida para todos, rezemos ao Senhor. Para que São Lucas interceda por todos os médicos, profissionais da saúde e enfermos, bem como Santa Teresa, por todos os professores e educadores, rezemos ao Senhor. Rezando em ação de graças pelos aniversários de Pedro Dornelles Mendonça e Mila Mendonça, aos anjos da guarda de Nicole Perdomo Montovani, Alice Perdomo Espósito, Brian Anthony, pela saúde de Elizabeth Lima e Silva, a São Lucas por Roberto Zani, ao anjo da guarda de Mônica Alvarez, a Nossa Senhora por Adélia e família, por César e família, por Marcelo e Ana, e por cada um de nós. Sede nosso refúgio e nossa força, Senhor, e acolhei as orações da vossa igreja, que vos suplica com fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis sentar, meus caros irmãos. Vamos nos preparar para a liturgia eucarística com o nosso canto das ofertas. Enquanto o diácono prepara a mesa para a parte eucarística, você pode fazer a sua oferta tanto nos cofres aqui da frente, como também naqueles cofres lá na entrada da igreja.
Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Para a glória da vossa sabedoria, unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor. Sobre a terra, bendito que vem em nome do Senhor. Você pega as intenções de falecidos. Do que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
todas as vezes que comemos deste pão. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dorani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Juraci Serra Mota, Ita Moraes Mendes, Ramei Saad, Eliana Saad, Uber Moura Viana, 1 ano de falecimento, Daniel Campos de Andrade, Julieta Rodrigues da Silva Campbell, Dante Rebelo, Jorge Schneider, falecidos da família Selen e Tomás Rocha, Sônia Mansur, Luiz Alonso, Marlene Carmen Mendes, falecidos da família Capone e de Carli, Miraci Capone Araújo, Romeu Casanova, Natalina de Carli Tonondi, Rafael da Mata, Fabrício Vinícius Mário Paulo, Rafael Inácio Marta Teodora Padre José Roberto, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Pai em Cristo, Pai em Cristo, Pai em Cristo, Pai em Cristo.
o pecado do mundo. Piedade de nós, Cordeiro de Deus. Não vou dar comer ou não, tá? Para um pouquinho só para a elevação aqui. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Lucas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Só um momentinho, Diácono, temos 2 aniversariantes. Você pega aqui a lista para a gente cantar parabéns para eles. Estão presentes o Pedro Dornelles e a Mila Mendonça, os aniversariantes. Pode vir aqui na frente receber uma bênção. Não, né? Então vamos rezar a Ave Maria para eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.